a situação real desse time é um dos times de mais alta performance da empresa, entrega consistente, entrega constante. Então aquele grupo de trabalho que a empresa tinha uma percepção do trabalho deles, numa jornada de poucos meses, foi possível transformar a vida daquelas pessoas. Você considera elas conectadas também? Deixa eu dizer por que que eu faço essa pergunta. Eu tenho no meu pessoal, né, a realização é um dos valores importantes, né? E eu conecto não só a realização no âmbito profissional, mas também realizações do âmbito do dia a dia, né? Pequenas realizações, como por exemplo, usar exemplos domésticos aqui, para a gente sair do mundo corporativo um pouco, que é eu chegar em casa e minha casa tá arrumada, a louça tá lavada, né? Ter uma luzinha acesa, amarelinha, que meio que me dá um welcome quando eu chego em casa de noite, são pequenas realizações de um dia a dia que para mim são muito, muito importantes, né? E só que nesse dia a dia, chegar em casa e me sentir bem acolhido não tem a ver com resultado financeiro ou atingimento de metas, mas tem a ver com uma realização pessoal. Tem essa conexão para você também ou não? Tem totalmente. A realização para mim é ver a transformação. Ver uma situação que era de um jeito e não era boa, não era favorável, e depois de algum tempo, de uma série de ações, essa situação mudou. Uhum. Vou pegar um caso de um time, que esse time tinha uma imagem perante a companhia de um time mimizento, eu odeio essa palavra, mas um time mimizento, Uhum. e um time que não era performático, não entregava tanto valor para a companhia, e além de tudo era um time que demorava para fazer entregas. É, é, eu não podia descartar aquelas pessoas, porque eu não as conhecia, tinha acabado de assumir a liderança indireta delas, porque tinha um líder abaixo de mim que fazia a liderança Sim. direta, mas foi feito um trabalho ali, primeiro, de transparência, mostrar a realidade da empresa e mostrar como a empresa enxergava o trabalho daquelas pessoas, né? Houve um trabalho de comprometimento ali, né, de um compromisso firmado, algumas entregas que aquela equipe precisava fazer ao longo de um tempo. A contrapartida do comprometimento foi a escuta, ouvir as dores daquela equipe, tentar traduzir essas dores em ação frente ao que a companhia esperava Uhum. e um alinhamento de resultado. O final desse trabalho, a situação real desse time é um dos times de mais alta performance da empresa, entrega consistente, entrega constante, com pouquíssimas mudanças de pessoas. Então, aquele grupo de trabalho que a empresa tinha uma percepção do trabalho deles, Uhum. e eles internamente tinham um contexto de desgosto e descontentamento com a empresa, numa jornada de poucos meses foi possível transformar a vida daquelas pessoas, Uhum. né? E hoje eu sinto que é um time mais realizado e que consegue entregar mais valor para a empresa. Sim. Então, para mim, tem total relação uma coisa com a outra. Uhum. Impressionante, né? Como é que pequenas mudanças podem impactar muito profundamente, né? A vida individual das pessoas e também dos times, né? Conta um pouquinho mais do que aconteceu dentro desse time para isso acontecer. Primeiro que eu acredito fortemente em pequenas mudanças incrementais. Eu acredito no Uhum. poder do incremento. Sei. A gente não sai de 0 para 100. São raríssimas situações que você consegue fazer uma transformação disruptiva de uma forma muito rápida e de saltos muito grandes. Mas pequenos passos, É, pequenos milestones ali ajudam a 1% gente. por dia no final de um ano, né? Exatamente, exatamente. R$ 1 por dia, no final de um ano você tem R$ 300 guardados. Eu acho que foi um pouco disso. O primeiro passo é a escuta. Entender, quando eu cheguei na empresa, que eu tenho duas orelhas e uma boca. Foi ouvir aquelas pessoas, entender as dores daquelas pessoas. Óbvio que quando você está num cargo de liderança, você recebe inputs da companhia de prazos, de cobranças com resultado, de necessidades que a gente precisa entregar por compromissos que a gente firmou com clientes e com parceiros. Uhum. Como é que você traduz, como é que você barra toda essa percepção para ouvir o sentimento daquelas pessoas? O primeiro ponto é não julgar, e o segundo ponto é ouvir mais do que falar, né? Uhum. Conversar com os indivíduos, entender o compromisso, entender as entregas, entender as dores, entender as aflições, entender as diferenças geracionais que você tem naquela equipe, no caso, quando tem essas diferenças, e começar individualmente a traçar planos. Individualmente a traçar planos para aquelas pessoas de transformação do modelo de trabalho delas. O segundo é um trabalho de governança mesmo. O modelo de trabalho que essas pessoas adotaram e adotam é o mais performático para elas? Sim ou não? Sim. Deixa como tá. Não, vamos ajustar. Uhum. As ferramentas que elas têm para trabalhar são as mais adequadas?
Sim, ok, não, vamos ajustar. Pacote de remuneração, benefício, planos e afins que essas pessoas têm, são aderentes. Ah, desse aqui não, vamos ajustar. Uhum. Então faz um trabalho ali de base, de gestão mesmo, de background, que você consegue melhorar a condição daquela pessoa. Discutir o escopo de trabalho delas. Se elas não conseguem entregar o que a companhia espera, ou a companhia está pedindo demais, ou a companhia está pedindo errado, ou o time realmente é ruim. Uhum. Então tem um trabalho também de gestão, de entendimento do que aquelas pessoas estão fazendo, em que momento e por que estão fazendo, e qual a qualidade que elas entregam aquilo. Nesse caso específico, a gente teve uma readequação do entendimento do que se espera daquele time. Tá. Estava se pedindo errado, então o time entregava errado. Uhum. Ajustou isso também. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos pontos foram melhorando. Uhum. Obviamente, pessoas muito insatisfeitas saíram, pessoas novas chegaram. Houve a preocupação em trazer pessoas novas com este novo mindset, com essa nova pensamento de trabalho. Ter muita conversa, ter muita proximidade e, principal, delegar confiança. Mostrar que a gente confia naquelas pessoas e que elas são capazes de entregar isso. E o principal, quando elas entregam, celebrar. Mostrar valor naquela entrega, o valor do reconhecimento do esforço atingido. Uhum. Então acho que foi um pouco, nesse caso específico, foi um pouco dessa história, né? O pequeno passo ali, um dia de cada vez, percebendo alguma coisa, trabalhando em indivíduos e no final pegando o coletivo e pactuando de novo o que eles vão fazer, como eles vão fazer e por que eles vão fazer. Legal. Você usou uma palavra que passou rápido, mas eu queria entender um pouco mais sobre ela. Você falou sobre não julgar. O que você quer dizer com isso? Quero dizer várias coisas com isso. Então, vamos lá. Nós somos seres preconceituosos por natureza. Uhum. E a gente tem pré-conceitos das pessoas pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, Uhum. pelo que a gente percebe, né? Uhum. Então, quando você ouve que o time tem uma série de problemas de outras pessoas, não dá para você pegar aquilo, levar ferro e fogo e tratar aquele time, ou tratar aquele grupo de pessoas, ou aquele indivíduo com aquilo que outra pessoa falou. Então, entrar com este cuidado de conhecer genuinamente as pessoas. Uhum. Tem uma pessoa que eu gosto muito que fala isso, né? Conhecer genuinamente a pessoa. Se dedicar a entender o que está acontecendo, qual é o momento de vida, quais são as prerrogativas daquela pessoa. E quando você faz isso, é mágico, porque você descobre várias coisas. E permite, dando um passo atrás para dois para frente. Por que eu tenho essa percepção? Lá atrás, e acho que a gente vai chegar a conversar disso aqui, sobre as coisas erradas que a gente faz, as coisas que não são muito meio tortas, eu tinha uma ideia de que times heterogêneos funcionavam muito melhor do que times homogêneos, em termos de skills, em termos de formas de trabalhar. E eu juntei duas pessoas que eram extremamente diferentes, complexamente diferentes, posturalmente diferentes. Isso deu muito, muito ruim. Que era o senso comum que deveria dizer que funciona, né? Que é a diversidade. Eu vou não deu somar muito duas certo. coisas muito diferentes e vou ter um resultado maior porque eu ampliei o espectro de conhecimento. Pode ser que funcione. Lá falhou miseravelmente. Falhou miseravelmente. Não façam isso. Mas foi um contexto específico. Mas foi um contexto específico. Este contexto específico me levou ao entendimento de que eu tenho que dar 2 passos atrás. Eu preciso entender a diferença entre as pessoas, valorizar aquilo que elas têm de qualidade e tentar mitigar aquilo que elas têm de defeito. E ajustar o time de acordo com isso. Então, quando eu falo de não julgar, é ter esse lugar de ouvinte, de entender quem é cada uma daquelas pessoas na visão delas, entender a visão do que está em volta delas e tentar encaixar. Boa. Porque você pode ter um time que é heterogêneo, e é bom que ele seja razoavelmente heterogêneo, mas você consegue criar uma unidade. Sim. Então, quando eu falo de trabalhar sem julgamento, é conseguir entender essas diferenças e fazer a conexão entre as pessoas. Mais uma vez, porque eu entendo que o coletivo entrega melhor que o indivíduo. Sim. Se eu valorizasse o indivíduo, eu não estava nem aí para as diferenças, eu forçava a pessoa até o limite individual dela. Mas eu preciso levar ela no limite coletivo dela. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Boa. Aquele grupo vai entregar mais valor se for realmente um grupo coletivo que trabalha com um objetivo em comum e coeso para aquele objetivo. Boa.